Olha o que é que Jesus vai dizer. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que coisa maravilhosa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o mandamento, é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O que a gente viu domingo passado, eu não estava aqui, eu estava na capela, mas nós estudamos exatamente o capítulo 15, do verso 1 ao 8, quando Jesus vai se comparar a uma videira, não é isso? Estão lembrados? Quem estava aqui vai lembrar. Jesus se compara a uma videira, e ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Na realidade, a videira é o tronco, né? E nós somos os ramos dessa videira. E Jesus disse: aquele que está em mim, né? Esse vai o quê? Dar fruto. O que dá fruto, o Pai vai lá podar para que dê mais fruto. E quem entende essas dinâmicas da natureza, o quanto a poda, ela parece ser algo assim, hostil com uma planta, mas o quanto ela pode trazer mais vida, o quanto ela pode reorganizar ali uma estrutura. E a poda, ela vem exatamente para que novos frutos ou mais frutos possam ser dados. Na realidade, gente, o que Jesus quer dizer aqui é que o nosso ser, enquanto igreja, está ligado a Ele de maneira indissolúvel. Nós estamos ligados. Se não houver ligação nossa com o Senhor, não há igreja. Não há sentido de ser igreja. Se nós não estivermos ligados de maneira plena a Jesus, tudo não passa de uma tolice, tudo não passa de uma fantasia religiosa. E ele vai expandir o tema de estarmos nele, tá? A partir do momento que ele vai falar de qual a consequência de estarmos nele, que é a videira verdadeira, e dele recebermos o seu amor, e dele recebermos essa seiva para abençoar as pessoas. Ele agora vai falar de um tipo de amor. Ele começa falando de na realidade eu chamaria esse texto amigos de Deus. O evangelho de hoje eu poderia dar esse tema, amigos de Deus. E a primeira coisa que nós vemos nessa amizade com Deus, é que ele vai nos mostrar que o mesmo amor que Deus o ama, que o Pai o ama, Ele ama a gente. Olha só. Então a categoria teológica do amor aqui, não é uma categoria secundária. Jesus não nos ama menos, Jesus não nos ama diferente, Jesus não nos ama de uma maneira menos valorosa, menos bela, menos intensa do que o Pai mesmo o ama. Observe que a intenção toda de Cristo é que a nossa vida de discípulos e discípulas tenha sentido a partir de uma ligação total e completa com Ele, onde nós, ora como galhos, né, que se espalham, né, e eu vejo o sentido de ser galho da videira, como aquela ideia de algo que se espalha por vários lugares, abençoando várias pessoas, né? Jesus foi plantado, gente, ali em Jerusalém, Jesus viveu ali em Jerusalém, mas a sua igreja tem os galhos dessa videira, elas se espraiaram pelo mundo inteiro. Nós temos que estar ligados a Ele, para que a vida faça sentido. E a primeira coisa dessa nossa amizade com Ele, está no fato de que Ele nos ama da maneira mesma que o próprio Pai o ama. Isso faz toda a diferença. Imagina só, o mesmo amor de Deus Pai pelo Deus Filho, é o amor do Filho por nós. E, consequentemente, é o amor do Pai por nós. É o amor do Espírito por nós.
E Jesus, mais uma vez, ele vai trazer a importância de permanecer. Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Na realidade, gente, o amor de Deus, ele também é expresso a partir da presença de Deus em nós. Permanecer no amor é permanecer em Deus. Permanecer no amor é permanecer no Espírito de Deus. É ser nutrido por Deus. Nós não temos como nos garantir. Nós não temos como garantir esse amor longe da realidade de estarmos ligados a Ele. É interessante, ontem eu fui celebrar o casamento de um amigo de infância, família muito querida, e uma das palavras que Deus me trouxe à mente é o seguinte: casal nenhum se garante. Você não tem arsenal completo. Vocês podem ser grandes amigos, mas um casal só, ele não se garante. Em algum momento algo vai trazer dano. E aí tem duas opções: ou se separa, ou vive de aparências. Mas um casal, ele não consegue se garantir sozinho. É por isso que Jesus vai dizer: aquilo que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras é como alguém que edificou a casa sobre a rocha. E eu disse para eles que esse amor com o qual Deus nos ama não é o amor, gente, erótico do paz e amor da revolução sexual dos hippies. Não é esse amor. Do mesmo modo, esse amor que ele está dizendo com o qual ele nos ama não é o amor de Vinícius de Moraes, que é imortal enquanto dura. Quando você diz que algo é imortal enquanto dura, você está exagerando na poesia e você está negando a importância de enfrentar a realidade. Que seja imortal enquanto dure. E olha só, não é esse o amor de Deus. O amor de Deus, ele é imortal porque ele é eterno. Ele não tem prazo de duração. O amor com o qual Deus te ama não tem prazo de duração. Porque esse amor, ele nasce de uma aliança que temos com Ele na cruz do Filho. Então não é pouca coisa. E aí Jesus, ele vai à frente. Eu queria que você acompanhasse o texto comigo. Hoje é uma mensagem bem expositiva. Ele vai dizer como é então que eu permaneço no amor. Não há como permanecer no amor de Deus sem o que ele diz no verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ou seja, amor tem a obediência como consequência. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, se dobra diante da majestade de Deus. Sem essa da gente dizer que ama a Deus do nosso jeito. Não, o amor a que ele se refere, no qual nós precisamos permanecer, esse mesmo amor, cuja qualificação é o amor do Pai pelo Filho, do Filho por nós, esse amor, ele tem implicações de obediência. Aqueles que permanecem na minha vontade, nos meus mandamentos, esse que me ama, esse que realmente me ama. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Quem ama, se interessa. Quem ama, se importa. Quem ama, dá ouvidos. Quem ama, dá ouvidos ao Espírito. Quem ama a Deus, dá ouvidos ao Espírito de Deus. É impossível que você tenha plenitude de vida, primeiro, sem permanecer nesse amor, que vem exatamente do tronco da videira para você que é um galinho. E esse permanecer, Jesus está ligando à obediência, à devoção. A mesma obediência e devoção que ele diz que tem ao Pai. Observa, Jesus não cria, gente, um mundo de relacionamentos paralelos para nós. Jesus não cria no seu projeto igreja, ele não cria algo que seja mais palatável, mais factível para nós. A referência completa do amor de Jesus por nós e do amor que nós precisamos ter por Ele e pelos outros é o mesmo amor que Deus tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai. Não há uma categorização mais simples ou de segundo valor. Na realidade, Jesus, quando Ele diz, permaneçam no meu amor, obedecendo os meus mandamentos, e Ele vai dizer, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, essa amizade com Deus nos faz entender, em primeiro lugar, que o amor que Ele tem por nós
é um amor que não tem comparações. Não é um amor de segunda classe. Não é amor dos filmes de Hollywood. Não é o amor das nossas inconsistências. Não são as paixões infames da nossa vida. É um amor que permanece, que é leal, a despeito das circunstâncias. É essa palavra que nós precisamos estar dando para nós mesmos, no nosso casamento, na nossa relação familiar. E por que não dizer? Escuta! Por que não dizer na relação que nós temos com a nossa comunidade? Você está procurando comunidades perfeitas? Você nunca vai encontrar. Se Deus quisesse se relacionar com seres humanos perfeitos, Ele estaria eternamente longe de nós. E esse amor que permanece, essa amizade que é expressada nesse amor, tem também o que Jesus vai dizer aqui para nós, no verso 11. Se você ler o verso 11, ele vai dizer que essa amizade com Deus, primeiro, tem a ver com esse amor perfeito. Segundo, que ela é validada por uma obediência constante ao Senhor. E terceiro, que ela é produtora de alegria plena. Essa amizade tem que produzir plenitude em você. Quando Jesus chegou para a mulher samaritana, no mesmo evangelho, lá atrás, que ele diz assim: mulher, quem beber dessa água aqui, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede. Jesus não está brincando. Essa água que ele está falando é o Espírito dele morando em nós, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então ele está falando ali em plenitude, e ele vai repetir aqui para os discípulos. Olha o que ele vai dizer no verso 11: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o que, gente? Completa, plena. Completa, plena. Esse é o projeto de Deus para nós, plenitude de alegria. Mas olha só, ele vai introduzir um tema que eu preciso ligar com o 11, para que o 11 tenha sentido. É quando ele diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Presta atenção, Jesus tem uma categoria de amor perfeito, o mesmo amor com que ele ama o filho nos ama, nós amamos o filho, nós amamos a Deus, nós amamos ao outro. Para que eu permaneça em Deus, eu preciso obedecer a esse chamado de amor. E ele vai dizer que quando eu permaneço nele, eu vou ter plenitude. E essa plenitude de vida, essa alegria completa que ele vai falar aqui, alegria completa, gente, isso é uma palavra muito forte, é uma expressão muito forte, alegria completa. Quem ousaria dizer que essa vida nos dá alegria completa? Quem ousaria dizer que a nossa profissão nos dá alegria completa? Quem ousaria dizer que relações familiares nos dão alegria completa? Quem ousaria dizer que na melhor, mais bonita, mais desenvolvida, mais justa nação, nós não tenhamos também as nossas dificuldades? É porque na realidade, Jesus está falando de algo relacionado ao ato de amar. O ato de amar como ele ama, o ato de servir como ele serve, o ato de doar-se como ele se doa, permanecendo nele. Como é que eu permaneço em Cristo e obedeço a Cristo? Eu ponho os olhos nele e ele passa a ser meu modelo de vida. Aqui não são códigos para eu decorar, vocês entendem? Não são versículos decorados, não são versículos que eu preciso anotar na geladeira. Eu olho para Jesus, e isso é que eu acho maravilhoso, gente. Quando Jesus acaba o sermão da montanha, os fariseus olharam para ele assim, né, chateados, quando ele termina o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, mas o povo que estava lá diz assim: e as multidões ficavam admiradas, porque ele falava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os mestres da lei. O que é que eles estão querendo dizer com isso? A autoridade do que Jesus falava era validada pelo que ele fazia. Então ele é o meu exemplo. Eu devo tratar as crianças como Jesus tratava as crianças. Homens, me escutem. Nós não precisamos de nenhuma cartilha feminista para obedecermos a Deus ou para honrarmos as mulheres. Homens, tratemos as mulheres como Jesus trata as mulheres no Evangelho. Tratemos as mulheres da maneira, doce que Jesus trata as mulheres, empoderando-as, respeitando-as, valorizando-as e livrando-as, inclusive, de ações, desproporcionais, como naquele caso da mulher que estava para ser apedrejada.
E ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Ele não negou o pecado dela, ele não fez vista grossa ao pecado daquela mulher adúltera, mas ele disse, mulher, vai e não peques mais. Nenhum desses te acusa, eu também não te acuso, ou seja, eu te perdoo. Na realidade, gente, quando Jesus disse que nós precisamos permanecer nele, ele está querendo dizer, me siga, olhem para mim, me tenham como exemplo. Gente, nós temos que ser aquela criança que fica olhando o seu pai, olhando os seus pais, agindo e copiando o que eles fazem. Pode ter certeza, pais, o que vocês fazem marca muito mais o coração dos seus filhos do que o que vocês ensinam. O que vocês fazem vai ficar cravado para sempre. A gente esquece demais palavras, mas a gente se lembra demais de atitudes. Então, quando Jesus diz, permaneça em mim, Ele está querendo dizer o seguinte, me siga, me observe. Observe como eu honro ao Pai, observe como eu honro as pessoas, observe como eu honro aos que estão cansados, sobrecarregados, observem como eu sirvo os desvalidos. É por isso que Ele vai dizer que a plenitude estará em nós, tá? A alegria será completa quando Ele diz no verso 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então vamos lá, repita comigo, amigos de Deus. Então diga, temos um amor incomparável, do mesmo tipo que o pai ama o filho. Esse amor é constante e nós precisamos experimentá-lo a partir da obediência. Terceiro, assim fazendo, teremos alegria plena. Mas onde está a alegria plena? A alegria plena está exatamente em imitar esse modelo de vida de Jesus. E aí deixa eu ir para a prática para você entender um pouco. Tem uma outra passagem no Evangelho que me encanta. A Bíblia me encanta. Quando diz que, assim como Jesus nos ensinou, dar é melhor do que receber. Repita aí. Dar é melhor do que receber. Eu não sei você. Eu gosto de receber presente. Minha mulher disse que eu não gosto de receber presente. Ela disse que eu sou assim, que eu não gosto de dar trabalho às pessoas. De fato, eu não gosto de dar trabalho às pessoas. Por isso que eu sou extremamente difícil de aceitar presentes, ou dádivas, ou algo que as pessoas me dão. Que eu acho que aquilo acaba sendo um peso para elas. Eu tenho que trabalhar isso. 10 anos de terapia. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Quem já experimentou fazer alguém muito feliz e ver nos olhos desse alguém a alegria às vezes lavada por lágrimas de felicidade, sabe o que eu estou dizendo? Sabe o quanto a gente fazer alguém muito feliz, especialmente alguém que não teria condição de encontrar essa felicidade sozinha, o quanto nós nos satisfazemos. Vou contar uma história para vocês, do início da nossa comunidade, quando um dos ministérios externos, o Anjos da Noite, começou a fazer um trabalho com profissionais do sexo, e que eu conheci junto com Samara, uma jovem que se prostituía grávida. E ela estava com 6 para 7 meses e ela ainda estava se prostituindo. O argumento dela, quando a gente entrou na história dela, é que o seu marido estava preso por porte ilegal de arma. E ela me disse que tinha vários filhos, se não me engano 5, com aquele que estava na barriga. Eu perguntei, do mesmo marido? Ela disse, sim. E olha que ela se prostituía nas ruas, presta atenção. Mas ela tinha filhos do mesmo marido, tá? Que estava preso, e ela argumentava que a prostituição era para sustentar os seus filhos. Aquilo para nós se transformou em um case do impacto que a igreja pode ter na vida das pessoas, assim como fizemos há pouco tempo. Isso que eu estou falando dessa moça, aconteceu acho que há uns 10 anos, assim como nós tivemos a oportunidade agora de maneira mais ampla, tirar 30 pessoas da rua, das quais ficaram 20 e poucas, e a gente está cuidando desses irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês,
quando eu fiz uma pergunta muito simples para aquela moça. Eu disse: você quer sair da rua? Ela disse: é tudo que eu quero. Mas eu não tenho onde morar, eu durmo nos motéis, porque todos os meus filhos dormem na casa da minha irmã, e a casa da minha irmã não passa de uma sala, onde todos dormem no mesmo lugar, então eu seria mais alguém para dormir ali naquele lugar. Então tudo que eu queria ter era uma casa, tudo que eu queria ter era minha família, tudo que eu queria ter era viver uma vida digna. Nós tomamos uma postura multidimensional na igreja. Foi aí também que começou a surgir o nosso ministério de presídios, que começou a atuar nas varas de execução penal, analisando processos de pessoas que já tinham cumprido pena ou teriam direito aí, por uma simples petição de um parágrafo, a uma progressão de pena e passar de um fechado para um semiaberto ou até mesmo para um regime aberto. Então, o que é que nós fizemos? Descobrimos, a princípio, que aquele cidadão que estava preso, marido daquela, não marido ainda, mas vivia com ela, em união estável, ele já tinha tempo para não estar mais na prisão. Olha isso, perceba isso. Nós, então, peticionamos, ele foi, acho que uma semana depois ele já estava solto, capacitamos ele havia sido pedreiro antes de ser preso. Ele participou foi contratado pela empresa que construiu a Escola Internacional Cidade Viva e reconquistou a vida. Mas nesse processo todo, o que é que nós fizemos? Nós nos juntamos, compramos uma pequena casa no centro da cidade de João Pessoa, demos para aquela família, colocamos aquela mulher grávida com seu filho, fizemos um enxoval e eles tiveram uma oportunidade de reconstruir a vida. Eles vivem como família. Ele é um dos nossos funcionários lá, é um dos nossos empregados lá na terra. Ele participa, ele é pedreiro fixo na nossa comunidade, pedreiro em residência, né? Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós anunciamos que eles teriam uma casa, que o marido seria solto e que eles iriam viver com dignidade, foi uma das alegrias mais profundas que eu vi no olho de alguém. Uma alegria, gente, totalmente plena, que eles sentiram naquele momento da vida deles, mas eu lhes garanto, eles não ficaram mais felizes do que eu. E eles não ficaram mais felizes do que as pessoas que estiveram envolvidas em uma reconstrução plena de uma família que estava às margens da vida. Queridos, Jesus está querendo dizer que o amar aos outros como Ele nos ama vai gerar em nós o senso de alegria completa. Escuta o que eu vou dizer, talvez você não esteja entendendo ainda. Eu não estou dizendo que você não vai ter alegrias sem Deus. Ele é tão bom que nos dá alegrias. Por sua graça comum e por seu amor por toda a sua criação, a Bíblia diz que Ele faz nascer o sol sobre justos e ímpios. Um ateu vai ter alegrias, um religioso vai ter alegrias, um homem mau vai ter alegrias, uma mulher má vai ter alegrias, um homem bom vai ter alegrias, mas não é dessa alegria que eu estou falando. Jesus está falando de completude de alegria, alegria completa, alegria que não precisa ser mais alterada. E o pior, isso começa a entrar na nossa cabeça e precisa ser muito bem avaliado, porque o cara que está dizendo que a alegria deles será completa está a algumas horas da crucificação. Como alguém que está a algumas horas de ser crucificado pode estar falando em alegria? É porque a alegria no sentido bíblico, que nós podemos captar um pouco, se você quiser um livro para ler na Bíblia, pequenininho, 4 capítulos, para você entender o que é a alegria de Deus no coração de alguém, lê a carta de Paulo aos Filipenses. 4 capítulos. Você lê antes de dormir hoje, quando chegar em casa. 4 capítulos, apenas. Carta que ele vai dizer assim, olha, eu já aprendi a viver em abundância, a passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. A
carta, o tema da carta, um dos grandes temas da carta aos Filipenses é alegria. E olha que o cara está preso, em Roma possivelmente, aguardando o seu julgamento iminente. A igreja de Filipos, para onde ele escreve depois a carta, na realidade manda um mensageiro ajudá-lo, acudi-lo com mantimentos. E ele devolve esse mensageiro, de nome Epafrodito, que volta para a igreja de Filipos, que estava se sentindo atordoada já pelas perseguições, já estava pensando, poxa, se está acontecendo isso com o apóstolo, o que é que não vai acontecer conosco aqui na cidade de Filipos? Então, aquele mensageiro que foi ajudar Paulo, na realidade, volta com uma carta que abençoa aquela igreja e abençoa todos nós ainda hoje. Porque na realidade, irmãos, Jesus vai nos dizer que a plenitude da alegria, ela está no senso de propósito da nossa vida. Você só vai ser 100% feliz, completamente feliz, alegre, quando você não só entender, mas quando você viver o seu senso de propósito. Jesus estava feliz porque ele sabia que para aquele dia ele foi enviado ao mundo. Jesus estava feliz, nesse sentido, estava alegre, porque ele sabia que Deus estava conduzindo a história. Mas é aí que está. Alegria não é a ausência de lágrimas, alegria não é a ausência de dor, alegria não é a ausência de privações e provações e tempestades e lutas. Alegria é uma consciência. A consciência de que aquele Deus que me ama como ama o Filho, está cuidando de mim. Que aquele Deus que ama a minha vida, a sua vida, como ele começa dizendo, né? No primeiro verso que nós lemos hoje, esse Deus que me ama como ama o Filho, tem um projeto maravilhoso para cada um dos seus filhos e filhas, e eu descanso nessa realidade. Jesus vai dizer então que se nós permanecermos nele, a nossa alegria vai ser completa. E o nosso mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ele vai introduzir uma outra temática. Ele vai falar de um amor incomparável, ele vai falar de uma obediência necessária, ele vai falar de uma alegria plena, quando nós encontramos o nosso senso de propósito, especialmente amando os outros, nos projetando para fora de nós, deixando de ser egocêntricos para sermos outrocêntricos. Isso é um desafio na igreja. Em tempos de consumo, isso é um desafio da igreja. Isso é um desafio para nós, é um desafio para mim. Ser outrocêntrico e não ser egocêntrico. Porque você só vai encontrar a felicidade plena quando você entender a bênção do amor que serve, do amor que se doa. Não é à toa que João, mesmo evangelho, estou voltando para João sempre, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que fez uma poesia para nós. Não é assim? Vou repetir. Deus amou o mundo de tal maneira que nos disse lindas frases de amor. Não foi assim? Deus nos amou ao mundo de tal maneira que nos deu um carro, uma casa, uma mulher, não sei o que. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. O amor se perfaz na entrega, no doar-se. E é por isso, gente, que palavras não passarão de poesia vazia, se não se transformarem naquilo que Jesus quer que se transformem, em ações. Ações deliberadas. Ações outrocêntricas. E já caminhando para o fim, nós vamos ver aqui que Jesus vai mais uma vez dizer assim, ele vai falar desse amor, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Preste atenção, como é que Jesus está chamando aquele bando de pulha de amigos? Amigos? João estava para trair ele daqui a um pouquinho, estava para negar ele daqui a algumas horas, e ele sabia disso. Os outros iriam fugir, iam deixar ele só. Ele sabia que Pedro, Tiago e João não iam aguentar ficar vigiando com ele no momento da angústia. Eles dormiriam diante da dor do seu amigo, ou daqueles que eles diziam amar. Ele sabia tudo isso. Mas Jesus está falando de uma coisa, gente. Jesus está falando
de um amor que faz o inimigo amigo. E tornar alguém o seu amigo em oração, em serviço, não depende do outro. Talvez o outro não queira a sua mão, talvez o outro não queira a sua ajuda, talvez o outro não queira a sua oração. Mas eu vou dizer uma coisa, ninguém pode me impedir de orar por um inimigo querendo que ele se torne o meu amigo. Ninguém pode me impedir de servir alguém que se faz meu inimigo, se eu ajo no poder e no nome de Jesus. Eu estava refletindo sobre isso, nessa manhã, o nosso trabalho com dependência química. Nosso trabalho com dependência química começou de uma maneira muito estabanada, porque nós tínhamos muito coração e zero de experiência. E o pior, quase zero de referências. Nós fomos a primeira casa evangélica de tratamento de drogas para homens aqui em João Pessoa e na região aqui. Hoje tem para mais de 80. Só no Conde eu ouvi dizer que tem 30 e poucas. Tem demais. Nós fomos assim meio que pioneiros. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãs e irmãos. Não tinha coisa mais triste do que a gente pegar um caboclo aqui, todo acabado, destruído, sem um pau para dar no gato. Tendo feito a família já ser levada à falência. Família totalmente desprovida. Pensa num negócio que igreja, se quiser ganhar dinheiro, não tem que se meter. É cuidar de dependente químico. Ele já quebrou a família dele. O que a gente tem, no máximo, entendeu? É carta de crédito na boca de fumo. E lá vamos nós. Cuida desses caras. E cuida, e ajeita, e ora, e acredita, e chora com eles. Ah, como é difícil a gente ver esses que nós fizemos amigos se transformarem em nossos inimigos. De uma maneira impressionante, sem lógica. Isso acontece na igreja. Amigos que se tornam, de um dia para a noite, nossos inimigos. Por alguma razão, porque não gostaram de alguma coisa, porque ficaram machucados. Sabe qual é o risco que nós corremos? É nos dessensibilizarmos para a nossa tarefa magna de continuar, mesmo assim, fazendo o que Deus quer que a gente faça. Acreditando, amando, investindo, errando, acertando, caindo, levantando, mas nesse projeto, nesse processo. Jesus está dizendo aqui que não tem prova de amor maior do que dar a vida pelos amigos. Ele está falando daqueles 11 caras ali, que ele resolveu fazer amigos, mas que não eram 100% amigo deles. Dá para entender mais ou menos o que ele está querendo dizer? Não tem prova maior de amor do que morrer ou dar a vida pelos amigos. E ali tinha um tal de Pedrão, queria negar o cara daqui a algumas horas depois. E ele sabia. Poxa, ele sabia. Você não pode controlar o que as pessoas acham de você, pensam sobre você e sentem sobre você. Mas você sabe controlar o que você sente por elas. E o que você deseja para elas. Está no seu controle o quanto você deseja amá-las ainda assim. É no seu controle, não está no controle de ninguém. Você não controla o que os outros pensam ao seu respeito. Mas o Espírito Santo te dá a oportunidade de definir, de delimitar, de reagir e de ser conduzido por aquilo que você deseja no seu coração por alguém. Então, é um processo ativo. A amizade com Deus que nos joga para amar o mundo é um processo ativo e doloroso. Mas ele é feliz por quê? Porque quem anda nos passos do Senhor não se preocupa tanto com os resultados do seu amor, se preocupa com o ato de amar. Quando Jesus foi à cruz, ele ainda assim sabia que multidões continuariam negando, como há pessoas nesse auditório que o negam. Ele sabia, mas ainda assim ele amou. E finalmente, então nós temos aqui, o que, gente? Nós temos aqui uma amizade que nos presenteia com amor incomparável, que requer de nós uma obediência que é modelada pela vida de Jesus, que nos dá alegria plena e que nos faz dar a vida pelos nossos amigos. Quem são os nossos amigos?
não são aqueles que são de fato nossos amigos. São aqueles que, mesmo inimigos, nós escolhemos para que sejam os nossos amigos. Para um amigo, eu não darei o desdém. Para um amigo, eu não darei o meu ódio. Para um amigo, que eu escolho que seja meu amigo, pelos laços do Calvário, talvez não pelos laços humanos, para ele, eu posso dar tudo aquilo que Jesus me dá. Toda a alegria, todo o desejo de me ver transformado, todo o desejo de me ver restaurado. E finalmente ele vai dizer para nós aqui, ele vai dizer aqui, vocês não me escolheram. Leiam o verso 16. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ele vai repetir a mesma coisa que ele disse lá no verso 8, da semana passada. Ele repete mais uma vez, que esse nível de relacionamento que nós temos com Cristo, esse nível de obediência nos faz querer o que Ele quer, nos faz desejar o que Ele deseja, nos faz fazer o que Ele faz. Portanto, as nossas orações serão atendidas, porque estão em consonância plena com a vontade do nosso Senhor. Nós compreendemos isso a partir desse relacionamento. Mas algo que me chama a atenção é sobre o permanecer. Fruto que permanece. Fruto que permanece. Ele vai dizer que nós não escolhemos Ele. Nós não escolhemos a Deus. Eu não escolhi estar aqui. Isso não foi uma escolha minha. Pelo menos não foi a priori uma escolha minha. O ter sido despertado por esse amor foi obra da graça de Deus na minha vida. É o que os reformados chamam de graça irresistível. E eu creio fatalmente nisso. É tanto que o início da música diz assim: quando ouvi a tua voz, não pude resistir. Teu jeito de falar de amor, não sei se entendi. Foi quando essa palavra fez todo sentido então. Amar não é o que se diz, não é palavra em vão. Esse amor invencível, que em mim tu tens feito visível, fruto que permanece, dando ao mundo sentido, plena alegria eu terei, pois em teus passos andarei até o fim. Pode chamar que eu vou, quero viver o teu amor, com tudo o que sou. Pode chamar que eu vou, mesmo enfrentando toda a dor, quero espalhar o amor. Então, Jesus está nos fazendo um convite louco, incompreensível, mas a fonte da alegria está exatamente no desvendar esse mistério. O mistério de dar frutos que permaneçam. O que é um fruto que permanece? Gente, é nós atuarmos de tal maneira na realidade, é nós atuarmos de tal maneira nas nossas ambiências, é nós atuarmos de tal maneira onde nós estamos, para levar essa graça, esse amor, e deixar um grande legado. Legado. Vou contar uma história para vocês, sobre as crianças que adoeciam, às vezes com pestes, no mundo, e elas eram jogadas na rua pelos próprios pais, e no início da igreja, isso gerava confusão no Império Romano. Os cristãos iam lá e pegavam os filhos dos seus inimigos, que eles fizeram amigos, por orarem por eles e por desejarem o melhor para eles. Eles recolhiam essas crianças e cuidavam dessas crianças. Não sei aqui quantos são profissionais de saúde, mas eu quero dizer para vocês, só existem hospitais hoje, porque cristãos escolheram obedecer à palavra do bom samaritano, e começaram a recolher pessoas e cuidar delas, especialmente os indigentes. Sabe por que há orfanatos? Sabe por que há abrigos de criança? Porque na história da igreja, homens e mulheres amaram até o fim,
e quiseram amar de uma maneira permanente, que o fruto desse amor fosse perpetuado na vida das outras pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu perguntar o que você vai deixar para os seus filhos, talvez você tenha aí uma lista de bens ou de projetos. Talvez se eu perguntar para você o que vocês vão deixar, enfim, para a família ou para a obra de Deus, talvez vocês quantifiquem isso de alguma maneira. Mas quando eu penso em frutos permanentes, eu penso em legado. Legado, gente, é a nossa marca impressa na vida dos outros, perpassando a história. Quando nós olhamos para grandes homens e mulheres, eles não eram grandes num sentido talvez sociopolítico e econômico, mas foram pessoas que resolveram levar esse texto às últimas consequências, dar a vida pelos outros. E quando eu falo dar a vida, gente, não tem necessariamente, pode até ter, como tem acontecido isso com muitas pessoas, morte. Mas eu vou dizer uma coisa, dar a vida pelos outros é deixar um pouco de você nelas, um pouco do seu amor nelas, para que através de você, elas, com as lentes do Espírito Santo, elas percebam que aquele amor com o qual você as ama, na verdade é aquele velho amor do Pai pelo Filho e do Filho pela igreja. É esse amor. Esse amor que faz gente aqui da nossa comunidade levantar cedo no sábado, para ir para o hospital, para ir para o presídio, para orar por alguém, para interceder por alguém. Esse amor que faz com que pessoas estejam loucas, sabe assim, desejosas de verem a miséria diminuída. Essa semana me marcou muito. Eu tive 2 reuniões muito importantes, com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, tratar das novas possibilidades que estão acontecendo no mundo inteiro, de um debate de alto nível, da plausibilidade do cristianismo na academia. Isso tem acontecido em Oxford, tem acontecido nos Estados Unidos, tem sido muito bonito. E outro foi uma reunião com o presidente da Child Fund Brasil, ou Fundo da Criança no Brasil. Uma instituição que tem 80 anos. Ela é mais antiga do que a própria ONU. E ela começou, gente, com uma inquietação de cristãos de diversas denominações nos Estados Unidos durante a guerra lá, creio que a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, e aqui não define esse povo que eu vou falar, mas durante a Guerra Mundial, algumas pessoas, em um grupo de soldados, perpetrou muitos males aos coreanos. Os japoneses perpetraram muitos males aos coreanos. E eles faziam o seguinte, eles matavam os homens, eles degolavam os homens, era uma antiga ideia samurai, eles degolavam os homens com uma só. Eles não tocavam nas crianças, porque pelo código eles não poderiam tocar nas crianças. Então eles abandonavam as crianças e eles faziam as mulheres de prostitutas, escravas sexuais deles. E esse grupo, sabendo dessas crianças jogadas lá no Japão, foram sensibilizadas, na época, cada um fez um propósito de sustentar uma criança com um valor específico, que na época era o suficiente, $10, e eles criam o Child Fund. Nessa reunião que nós tivemos com o Child Fund aqui, eles estão usando agora inteligência, que a gente chama de Power BI, Business Intelligence, para realmente analisar quais são os bolsões de pobreza e de miséria no Brasil. Muito bonito o trabalho. O Power BI junta sistemas, bancos de dados que nós temos, IBGE, PNUD e tantos outros, e de fato traça o real estado dos municípios. Nós descobrimos, por exemplo, que os 3 municípios mais pobres, no sentido dessa inteligência dos índices que eles chamam, são as cidades de Marcação, Capim e Mataraca. Chamou a atenção que nenhuma delas é no sertão, é aqui no litoral. Mas eu não quero me fixar nisso, eu quero apenas dizer para vocês o seguinte: tem gente no mundo que não dorme à noite pensando em um jeito de tirar alguém de um estado de sub-humanidade. Tem gente que não consegue dormir à noite pensando em um jeito de marcar o coração das crianças. Tem gente que não dorme à noite pensando em uma maneira
de amar de tal maneira que vidas sejam eternamente marcadas por aquele ato de amor. O ponto é o seguinte, igreja linda do Senhor. É muito bom estar aqui num dia de domingo, nesse lugar legal, bacana, som, massa, gente bonita, elegante, cheirosa, simpática. O ponto é, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. O quanto da sua vida tem sido dada a Deus para o bem dos outros. Por favor, não estou falando de esmolas. Por favor, não estou falando dessa cestinha básica que você dá no Natal como desencargo de consciência. Falo agora para os empresários e ricos dessa igreja. O que vocês querem e estão fazendo efetivamente para tirarem pessoas da miséria, da miséria, da miséria. É só uma coisa que eu quis perguntar hoje. Nem sei porquê. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Isso é legado. Qual o seu legado? O que você vai deixar para os outros, para as próximas gerações? O que você vai deixar como marca, talvez nem tão conhecida, sob o ponto de vista midiático, mas certamente conhecida por Deus e por aqueles que você tocou com o seu amor. Amém, gente? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja, que o Senhor nos encha e que Ele nos faça amigos dEle, sendo amigos dos outros. Amém. Amém.